dia, meus amados amigos e irmãos. Aqui, irmão Alexandre, canal Leia a Bíblia. Hoje, 19 de julho de 2025, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Para a honra e glória de Deus, estamos aqui no dia 47 consecutivo de leitura da palavra. Graças a Deus, o Senhor tem abençoado e queremos perseverar. Hoje nós iremos ler Levítico capítulo 9 e 10, livro do Antigo Testamento, e depois pularemos para Atos 22, a partir do versículo 22 até o final, versículo 47, no Novo Testamento. A leitura bíblica aqui é uma leitura bíblica alternada, Antigo e Novo Testamento, tudo bem? É feita sem comentários dos textos lidos, e a versão da minha Bíblia é versão revista e corrigida. Que possamos esta manhã refletir mais uma vez na poderosa palavra do Senhor. Já eu estarei posicionando a webcam, começando com a oração, invocando o Espírito Santo de Deus para nos dar sabedoria e que seja uma leitura sem nenhum tipo de interrupção. Que o nome do Senhor seja glorificado e que possamos sair daqui mais um dia vencedores, tentando cumprir o propósito de ler a Bíblia toda em um ano, certo? 365 dias de oração e leitura da palavra. Que possamos aqui perseverar. Ore por este projeto, ore pela minha vida, ore para que tudo ocorra e o nome do Senhor seja engrandecido. O meu desejo é que você ou alguém tenha conhecimento da palavra, certo? Se uma pessoa pegar a Bíblia, ler, entender o plano da salvação, se arrepender de seus pecados e confessar o nome do Senhor Jesus, eu estarei satisfeito com este projeto. Só basta uma pessoa, né? Vamos tentar salvar pelo menos uma vida com essa leitura bíblica diária, neste um ano. E a gente fica pensando, será que nós estamos fazendo realmente o ídolo do Senhor, pregando a palavra, praticando a palavra? Tudo isso para nossa reflexão, nós devemos ter consciência de que é uma obrigação nossa. Então vamos lá, amigos e irmãos, aguardem e em breve começaremos. Oremos, Pai Todo-Poderoso, a Ti toda honra, toda glória e a Ti todo louvor. Mais uma vez, Pai, estamos aqui querendo Te agradecer por a oportunidade de estar lendo a Tua palavra. Meu Pai, que seja uma manhã sem nenhum tipo de interrupção na leitura dela. Que possamos sair edificados, meu Senhor, que a Tua palavra entre no ouvido e caia no nosso coração. Que possamos colocar em prática na nossa vida e na vida do próximo. E que possamos perseverar neste projeto de ler toda a Tua Escritura no prazo de um ano, meu Senhor, Antigo e Novo Testamento, todos os 66 livros sagrados que o Senhor deixou para nós, com o sacrifício de muitos homens. Muito obrigado, meu Pai. Nós te agradecemos, meu Senhor, pelo plano da salvação, na qual tu enviaste teu Filho, que morreu pelos nossos pecados, meu Senhor. Estamos aqui querendo, Pai, que as pessoas entendam este plano e venham se arrepender e confessar o nome do teu Filho Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado, Pai amado, por tudo. Abençoa grandemente esta leitura, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Então vamos lá, meus amigos, Levítico capítulo 9, tem como subtítulo: Arão oferece sacrifícios por si e pelo povo. Versículo 1 diz: E aconteceu ao de oitavo que Moisés chamou Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel. E disse a Arão: Toma um bezerro para expiação do pecado, e um carneiro para holocausto, sem mancha, e traze-os perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: Tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro e um cordeiro de um ano, sem mancha, para holocausto. Também um boi e um carneiro, por sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor. E oferta de manjares, amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: Esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E
Disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faz a tua expiação de pecado e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Depois faz a oferta do povo e faz expiação por ele, como ordenou o Senhor. Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação, que era por si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e molhou o dedo no sangue e o pôs sobre as pontas do altar. E o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins, e o redenho do fígado, e expiação do pecado, queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele espargiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto dos seus pedaços, com a cabeça, e queimou sobre o altar. E lavou a fressura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e o degolou, e o preparou por expiação do pecado, como o primeiro. Fez também chegar o holocausto e o preparou segundo o rito. E fez chegar a oferta de manjares, e a sua mão encheu dela, e a queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que espargiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, e a cauda, e o que cobre a fressura, e os rins, e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre o peito, e ele queimou a gordura sobre o altar. Mas o peito e a espádua direita Arão ouviu por oferta de movimento perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Vamos agora e Levítico, capítulo 10. Tem como subtítulo: Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. Versículo 1 do capítulo 10 de Levítico fala: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Então chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo: Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos, contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. E disse Moisés a Arão e a Eleazar e a Itamar, seus filhos, que lhe ficaram:
Tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a sem levedura junto ao altar, porquanto uma coisa santíssima é. Portanto, o comereis no lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas ao Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta do movimento e a espádua da oferta alçada comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A espádua da oferta alçada e o peito da oferta do movimento trarão com as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta de movimento perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos contigo, como o Senhor tem ordenado. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já era queimado. Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram, dizendo: Por que não comeste a oferta pela expiação do pecado no lugar santo? Pois uma coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós, para que levasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário. Certamente havíeis de comer no santuário, como eu tinha ordenado. Então disse Arão a Moisés: Eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pela expiação de pecado e o seu holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pela expiação do pecado, seria, pois, aceita aos olhos do Senhor? E Moisés, ouvindo isto, Arão foi aceito aos seus olhos. Glória a Deus. Levítico capítulo 9 e capítulo 10. Leitura concluída. Vamos agora para o Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos. Ontem começamos o capítulo 2 e lemos até o versículo 21. E hoje nós estamos aqui, capítulo 2, a partir do versículo 22 até o final, versículo 47. Então, vamos lá. Atos 2, capítulo 2, a partir do versículo 22. Diz assim o texto sagrado: Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-lhes livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo.
Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Atos, capítulo 2, leitura concluída. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Mais um dia, Senhor, que o Senhor guardaste, nos permitiste ler a Tua palavra, tanto o Antigo como o Novo Testamento, para a nossa edificação. Que possamos, meu Pai, colocar em prática todo o ensinamento que foi lido aqui, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado, e venha dar um sábado, meu Pai, de livramento neste dia, meu Senhor. Abençoa cada um que está indo para o seu trabalho, para algum tipo de atividade, guardar as famílias, meu Senhor, onde eles estiverem, se for fazer algum passeio, alguma viagem, o trânsito, o livro do homem mau. Oh, meu Senhor, dá saúde ao teu povo, curar as enfermidades, aqueles que estão nos hospitais, no leito. Meu Pai, repreende a enfermidade, meu Pai, repreende para o diagnóstico, meu Senhor, muitas vezes que entristece nosso coração, meu Senhor. Nós respeitamos o diagnóstico médico, mas nós cremos no médico dos médicos, que é capaz de curar, repreender, fazer sumir toda dor, enfermidade ou qualquer coisa que nos incomoda. Por isso, cura teu povo, meu Senhor. Tem misericórdia de nós e nos abençoa grandemente no dia de hoje, a nós e a nossos familiares. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Glória a Deus, meus amados irmãos, mais um dia que o Senhor permitiu que nós terminássemos a leitura da palavra. Vamos pegar aqui nossa folhinha, lembrando que ela está disponível para impressão na descrição do vídeo, tá tudo bem? Aqui, ó, 47º dia consecutivo já de leitura da palavra. O Antigo Testamento, Levítico 9 e 10 foi a leitura de hoje. Depois pulamos para Atos 2, a partir do versículo 22 ao versículo 47. Hoje, sábado, 19 de julho de 2025. Tenham todos um excelente dia. Continue orando por este projeto, para que o Senhor possa abençoar e que possamos perseverar juntos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que a palavra de Deus faça presente em nossa vida e o seu Espírito Santo faça a sua morada, para que possamos viver a cada dia melhores. Como a tua palavra mesmo fala, sejamos santos, porque o nosso Senhor Jesus é santo, e que possamos a cada dia buscar santificação. Muito obrigado, meus irmãos, por tudo. Tenham todos um bom dia. Até mais.